Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil, diferente. Estou numa concessionária da Volkswagen, na Caraigá, com o Fábio Rabelo, que ele é Head de Digitalização para Novos Negócios de América Latina. Quase isso. E quase isso, Então me fala. Digitalização e novos modelos de negócio para a América Latina. Digitalização e novos negócios. Na verdade, nós tivemos uma conversa muito interessante aqui com um grupo de jornalistas. Vocês apresentaram alguns dos modelos de estratégia digital. Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, porque não só os carros estão mudando, já estão cada vez mais tecnológicos, como o próprio modelo de negócio, né? Vamos comentar um pouco sobre isso. Perfeito. Bom, o mundo vem mudando muito, né? Cada vez mais a interação das pessoas dentro do âmbito digital e no mundo real, né? No mundo físico. As pessoas têm buscado experiências que reflitam um pouco daquilo que ela consegue ver com o celular dele na mão, com uma experiência um pouco mais dinâmica. E tendo isso em vista, a companhia então criou essa nova área que é para repensar nos modelos de negócio da companhia atualmente e nos modelos correntes. Então, o que a gente pode criar para facilitar a vida do nosso cliente? Por exemplo, o que a gente poderia criar para fazer com que a experiência dentro de uma concessionária fosse mais interativa, fosse mais dinâmica, né? Com isso, a gente consegue ter modelos de negócios menores. Então, a gente está numa concessionária num ponto super premium da cidade de São Paulo, Sim. Mas numa loja menor. A gente tem 4 carros expostos, mas a gente tem um sistema de tela touch com todos os modelos. Aqui, né? Que está aqui não por acaso está atrás da gente, que a pessoa pode fazer qual tipo de interação com esse sistema? Esse sistema é muito interessante, porque ele pode configurar o carro, então ele consegue ver o carro em 360 graus, ele consegue incluir acessório, consegue trocar a roda, pôr teto solar, consegue trocar as cores, ele consegue comparar de uma forma muito simples, né? Com o passar do dedo na tela, ele consegue sair de uma versão Comfortline para uma versão Highline, por exemplo, para uma versão R-Line. Então imagina que com uma tela de 55 polegadas na frente do cliente, ele consegue ver de forma muito clara qual é a diferença de um carro numa versão A para uma versão B e o quão impactante é isso. Então, imagine uma Amarok que a gente tem 7 versões, uma Saveiro que você tem 6 versões, quão fica difícil para o vendedor explicar e para o cliente entender. Então, é muito simples, é muito dinâmico, né? Nos sites das empresas automobilísticas, notadamente a Volkswagen, já existem formas de você simular cor e tal, mas aqui leva essa experiência muito para frente, porque é rápido, é instantâneo e são muitas variáveis, né? Isso. O site continua, né? A Volkswagen hoje tem mais de 4 milhões de visitas por mês, é um número bastante relevante, mas quando a gente pensa na experiência da concessionária, a gente tem que ter alguma coisa a mais. Então, o cliente que entra na loja, ele já não quer mais ver o que ele viu no site. Então, quando ele começa a simular, comparar a parte de financiamento, então ele percebe que ele sai de uma versão A para uma versão B e que o que muda no final do dia são R$1.000 a mais de entrada e R$100 a mais de parcela em 24 meses. Fica fácil, uma experiência muito intuitiva, muito interativa, que o cliente consegue perceber um valor diferenciado. Esse modelo de concessionária, você comentava na apresentação conosco que vocês têm um plano piloto de atingir um certo nível e depois chegará no Brasil inteiro. Como é que é isso? Então, bom, a gente começou o processo em dezembro, né? A ideia era que a gente fizesse um piloto com 10 concessionários espalhados pelo Brasil. Então, eu tinha loja no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, enfim, Centro-Oeste. A gente tinha todos os cantos do país para que a gente conseguisse entender performance, agilidade, como seria recebido pela rede, como seria nos comportamentos desses estados que têm culturas diferentes. O resultado foi excelente. De dezembro a março a gente conseguiu entender que foi bem aceito, que o sistema era rápido, que tinha uma performance muito boa. E aí nossa intenção era que até o final de dezembro desse ano a gente conseguisse atingir o número de 100 concessionários. Felizmente eu posso te dizer que a gente abriu e recebeu um volume muito superior a isso, que para nós é sensacional. Que são 500 no Brasil aproximadamente. Nós temos 500 lojas no Brasil, né? Algumas delas são oficinas, então se a gente reduzir, a gente está falando de mais ou menos 450 pontos de venda. Mas é um número que eu já estou chegando aí quase 1/3 de concessionária que de bate-pronto já pediu o sistema. E eu entendi também que essa tecnologia vai ser exportada inicialmente para a América Latina e quiçá mundo. Quiçá mundo. América Latina a gente já tem um compromisso aí de 5 países que já estão aguardando o sistema. A gente começa agora a rollout para o Brasil e paralelamente rollout para a Argentina e demais países da América Latina, Chile, Colômbia, Uruguai, enfim. E a partir daí evoluir, né? O sistema, a gente sempre brinca que o digital, quando você implementa, ele começa de novo. Porque agora é entender o que o usuário gosta, o que ele não gosta, o que ele precisa
melhorar serviço, melhorar sistema e evolução contínua com o desenvolvimento. Para a gente encerrar, fala brevemente sobre aquele aplicativo que dá acesso às informações do carro, monitora as viagens, enfim, explica brevemente sobre isso, que isso é muito interessante. Muito legal, esse é o Volkswagen Connect. Ele é default para quem compra T-Cross Highline, mas como tudo que nós fazemos aqui é democrático, se você tem um carro usado desde 2012, você pode comprar como um acessório no nosso pós-vendas. No momento que você conecta isso na sua porta OBD, né, então ela está disponível ali nos carros, ele começa a ler toda a eletrônica do carro. Então ele vai te dar informações de consumo, comportamento de direção, então se você dirige de forma conservadora, de forma um pouco menos conservadora, ele vai lendo a sua eletrônica, qual foi o tempo médio que você levou, desgaste, como a gente lê toda a eletrônica, por exemplo, imagine que o carro tenha um problema, ele acenderia uma lâmpada no seu painel, mas automaticamente o sistema já te mostra que você tem um problema X. E você pode chamar o manual inteligente, né? Na hora. Aquele que você fala, ele te responde, Você não é pode isso? falar com o manual cognitivo também, né? Primeira montadora do mundo a implementar inteligência artificial nos carros, com base em plataforma Watson. Você tem hoje mais de 13 mil perguntas que eu poderia perguntar como trocar o pneu, por exemplo. Ele vai me explicar um passo a passo. Então isso está disponível e a gente espera que as pessoas gostem e usem bastante. Bom, Fábio, a gente tem muita coisa para conversar. Para esse vídeo não ter 15, 20, 30 minutos, fiquei muito contente de ter sido reinserido dentro da Volkswagen, esse evento de tecnologia, carro, tem tudo a ver comigo, com os meus canais. Espero que a gente possa conversar mais vezes sobre esse assunto e tantos outros da Volkswagen. Pode ser? Vai ser um prazer, conte comigo. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui na Cara H Volkswagen com Fábio Rabelo. Muito obrigado. Obrigado.